Sabe, toda grande história precisa de um desfecho, de um final, né? E na jornada simbólica da maçonaria, esse final, ele tem um nome, o Arco Real. Mas olha, não é só mais um capítulo, não. Pense nele como a última peça de um quebra-cabeça alegórico, uma peça projetada exatamente para revelar aquilo que estava oculto. Esse símbolo que estamos vendo é o triplo tal. E para um maçom, ele é muito mais que uma imagem. É quase como um mapa para um destino. Ele representa essa ideia de completude, sabe? A integração de todo o conhecimento adquirido, aquele momento em que a jornada finalmente se torna inteira. Só que é bem aqui que a história dá uma virada inesperada. E se, mesmo ali, prestes a alcançar essa completude, algo fundamental ainda estivesse faltando? Essa pergunta, essa pulga atrás da orelha, é o que realmente move o arco real. É a sugestão de que a verdadeira sabedoria não está no que já foi aprendido, mas sim no que ainda precisa ser encontrado. Então, aqui está a tal peça que falta no quebra-cabeça. A lenda maçônica fala de um segredo que foi perdido com a morte do seu arquiteto original, o famoso Irã Abif. Os primeiros graus da maçonaria, eles lidam com essa perda, mas é o arco real que promete a sua recuperação. E é muito importante entender uma coisa: o arco real não é uma aula, é uma experiência. Quando a gente diz que é uma peça alegórica, isso é um convite para o maçom deixar de ser um espectador e se tornar o protagonista de uma história antiga, de vivenciar essa busca na própria pele. A missão é muito clara e, ao mesmo tempo, profunda: recuperar aquilo que foi perdido. E não estamos falando de um objeto qualquer, e sim de um conhecimento fundamental. Essa busca por restauração não é só uma parte da história, é o coração de toda a experiência do arco real. Tente pensar na jornada maçônica como uma corrente sendo forjada, sabe? Elo por elo. Cada grau que passa vai adicionando força e conhecimento. O arco real, então, ele é apresentado como um elo de fechamento, a peça final, que conecta o início ao fim, transformando elos que estavam separados em um círculo perfeito, inquebrável. É importante notar o cenário aqui. A grande redescoberta não acontece num palácio dourado, não. Acontece no meio de ruínas. A história começa com perda, com desolação, o que ensina que às vezes é preciso voltar às fundações que foram destruídas para encontrar verdadeira sabedoria. É uma jornada de reconstrução, tanto física quanto espiritual. Essa linha do tempo nos joga direto no cenário da alegoria. A gente vê a ascensão e a queda de uma era inteira, a construção do lendário Templo de Salomão, depois a sua destruição trágica e o exílio de um povo. Depois de 70 longos anos de cativeiro na Babilônia, uma luz de esperança surge quando Ciro o Grande permite que eles voltem para uma terra em ruínas. E aqui está uma lição central. A jornada não começa na glória, começa nas cinzas. O cenário de ruínas desoladas é totalmente intencional. Ele simboliza que o verdadeiro crescimento, muitas vezes, não vem da criação de algo novo, mas da tarefa humilde de reconstruir aquilo que foi perdido. E quem é o herói dessa história de retorno? É o próprio candidato. Ele não é um mero observador, de forma alguma. Ele assume o papel de um peregrino, um construtor que volta do exílio para encarar o passado e construir um novo futuro. A jornada do candidato se desenrola basicamente em 4 atos. Primeiro, ele encarna esse construtor exilado voltando para sua terra. Depois, ele testemunha a desolação, as ruínas do seu templo, da sua cidade. Tocado por essa visão, ele se oferece para ajudar. E, finalmente, ele começa o trabalho humilde de limpar os escombros, sem fazer ideia do que o espera debaixo da poeira do templo. E é exatamente aqui que a história chega no seu ponto de virada. Durante esse trabalho, um trabalho humilde de limpar escombros, de preparar fundações, algo completamente inesperado está prestes a acontecer. Tente visualizar a cena: mãos calejadas movendo pedras, o ar pesado com a poeira de um passado que foi destruído. A tarefa não tem nada de glamurosa, é trabalho braçal mesmo, de limpar fundações. A expectativa é zero. A esperança é só preparar o terreno para um novo começo. E então, o ritual traz essas palavras, quase uma profecia. Eles estão prestes a fazer uma descoberta muito importante, uma que mudará suas vidas e as de outros. A promessa aqui não é de um pequeno achado, mas de uma revelação que vai ecoar através do tempo e da comunidade.
Com essa descoberta, a narrativa se fecha e o propósito de toda a jornada é finalmente revelado. A peça que faltava, enfim, é encontrada, e a história pode ser concluída. Então, o que essa descoberta revela? Não é ouro nem joias, mas algo infinitamente mais valioso. A redescoberta de verdades e segredos essenciais que se acreditavam estarem perdidos para sempre com a destruição do primeiro templo. Com esse achado, o círculo finalmente se fecha. A perda foi revertida. No fim das contas, essa é a mensagem central. A verdade não é simplesmente entregue de mão beijada, ela é redescoberta. E essa redescoberta vem do esforço, da dedicação e da disposição de trabalhar nas fundações, mesmo quando tudo parece estar em ruínas. E com isso, nossa análise de hoje chega ao fim. A alegoria do arco real, apesar de estar enraizada na maçonaria, deixa a gente com uma pergunta universal. O que será que está esperando para ser redescoberto nas nossas próprias fundações? Talvez as verdades mais profundas não estejam à nossa frente, mas sim abaixo de nós, enterradas sob os escombros do que um dia já fomos, esperando pacientemente pelo nosso trabalho para trazê-las de volta à luz.